presente, o Senhor então foi nos dando o privilégio de conhecer verdades importantes que o Senhor revelou para o seu povo adventista, né? Mensagens que são fundamento da nossa fé, fundamentos do adventismo e que por algum motivo, alguma razão a gente vai se esquecendo. Uma delas, a mensagem do santuário, a justiça pela fé, as reformas que o Senhor revelou para o seu povo para que nós pudéssemos traçar um caminho de santificação, para que tivéssemos uma mente mais limpa e uma comunhão com Deus. Hoje, durante a Escola Sabatina, foi falado sobre o conhecimento de Deus, e esse conhecimento só pode ser adquirido se nós abrirmos o nosso coração para a entrada desse conhecimento. É por isso que o Senhor pede que nós nos purifiquemos, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e nos impede de nos aproximar dele, a não ser em arrependimento e contrição pelo sangue expiatório de Cristo Jesus. E quando Deus pede que a gente se reforme no nosso vestuário, se reforme na nossa alimentação, na nossa moradia, no nosso trabalho, todo o nosso ser deve ser entregue no altar do Senhor. E quando isso acontece, o nosso conhecimento experimental de Deus, ele se torna real. Nós precisamos entender isso. A irmã White fala que nós temos que obter um conhecimento experimental. Não é somente algo que a gente entende com o intelecto. Precisa ser como João, aquilo que os nossos olhos viram, que nós experimentamos, que as nossas mãos apalparam. Isso nós vos anunciamos. E toda vez quando nós decidimos obedecer ao mandar de Deus, a gente está experimentando a sua boa, perfeita e agradável vontade. E é por isso que Deus diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E esse amor, para nós, é tão grandioso, é inexplicável, e por isso que é chamado de mistério. Como que Deus pôde amar uma raça que não o amou? É um mistério. Como que Deus pôde amar uma raça que não o aceitou? Pelo contrário, crucificou o seu filho, aquele que foi enviado para salvar. Como que Deus pôde amar essa raça? O mistério de Deus, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E a pergunta que fica para nós é: podemos nós adentrar esse mistério? Será que a nós é dado conhecer os mistérios da graça de Deus? Será que o Senhor quer que a gente se aprofunde nesse tema? É a pergunta que temos que fazer. Ou será que é um mistério oculto, que não será revelado? A gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje pela manhã. De baixo? Ok. Podemos conhecer esse mistério? É a primeira pergunta. Antes de abrirmos a Bíblia, eu queria convidar os irmãos mais uma vez a gente se colocar de joelhos e pedir a direção de Deus para esse estudo. Oremos. Pai amado e santo Deus, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, porque nós entendemos que nós precisamos Te conhecer, Pai, de maneira mais profunda, mais íntima, fazendo, Senhor, a Tua vontade para nós, podendo, Senhor, seguir os passos no caminho reto que o Senhor tem traçado diante de nós, para que nós possamos revelar ao mundo as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aqui estamos, Senhor, porque precisamos do Teu auxílio. Dá-nos, Pai, o Teu Santo e Bom Espírito para nos ensinar, para nos instruir, para que nós possamos compreender a profundidade do amor de Cristo que excede todo entendimento.
o Senhor Jesus Cristo possa se fazer presente aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém. Quero pedir os irmãos para abrirem em Mateus 13, verso 11. Mateus 13, verso 11, vai responder para nós a pergunta se nós podemos conhecer os mistérios de Deus. O irmão que encontrar, pode ler, por favor? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhe é isso concedido. Ok. Então, Cristo aqui está falando para os seus discípulos que para eles era dado conhecer o quê? Os mistérios de Deus. Mas para outros, se referindo aos fariseus, aqueles que fechavam o coração por meio dos seus pecados e suas iniquidades, esses não conseguiam compreender o mistério de Deus. Mas todo aquele que se aproxima de Deus com fé, para entender quais são os propósitos do Senhor, a esses é dado o quê? Conhecer os mistérios do reino de Deus. Nós estamos hoje aqui para isso. No livro Grande Conflito, a irmã Mate diz que o primeiro dever de todo ser racional é aprender das Escrituras o que é a verdade e saber e conhecer qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é nos revelada nas Escrituras e o Senhor nos revela os seus mistérios. Pois muito bem. Vamos abrir também em Efésios 3, do verso 1 ao verso 9. Aqui Paulo vai falar de maneira mais direta a respeito desse mistério. Para ler, irmão? Pode ler, irmã, por favor. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Amém. Paulo aqui, então, ele fala de um mistério e no verso 4 ele diz assim, o mistério de Cristo. No verso 3 ele diz que esse mistério foi dado a conhecer a ele por meio da revelação. Olha o verso 3, como me foi este mistério manifestado por revelação. E aqui o apóstolo Paulo vai nos esclarecer a respeito de qual é esse mistério. Um mistério que esteve oculto desde muitos séculos e gerações, mas que agora estava sendo manifestado. Que mistério é esse? Que Deus manteve oculto. Como está ali no verso, olha aí o verso 9. E demonstrar a todos. Então esse mistério seria demonstrado a todos aqueles a quem Paulo entrasse em contato. Demonstrar a todos qual seja a comunhão do
mistério. Assim como João também diz assim, e aquilo que nós vimos, nós vos anunciamos para que vós tenhais comunhão conosco. Para que vocês tenham comunhão conosco. João também anunciou qual era esse mistério. E todos os apóstolos, discípulos, que conheceram e penetraram o mistério de Deus por meio do Evangelho, compreenderam as riquezas incompreensíveis de Cristo. E aí passa a entrar na comunhão desse mistério. Para que nós também tenhamos a comunhão no mistério de Cristo. Amém? Peço aos irmãos que abram agora em Colossenses. Vamos abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Do verso 26 ao 27. Colossenses 1, verso 26 ao 27. Assim diz as Escrituras. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aqui Paulo diz de uma maneira muito clara em que constitui esse mistério. Cristo em vós, a esperança da glória, era a revelação do mistério de Deus. Como Cristo poderia se manifestar em carne? E como Cristo pode se manifestar em nós? Cristo em vós é o que o Paulo está dizendo. Esse é o mistério de Deus. Essas são as riquezas da glória que durante muitos séculos esteve oculto, mas que agora estava sendo manifestado. Muito bem. Esse mistério é também chamado de mistério da piedade nas Escrituras. O nosso estudo vai ser dividido em duas partes. Pela manhã nós vamos tratar apenas da parte 1, né? O que Cristo fez por nós. A irmã White chama de justiça imputada. E a parte 2, o que Cristo faz em nós. É a comunicação, é a transmissão da justiça de Cristo, né? Hoje pela manhã, vamos ver a parte 1 que diz o que Cristo fez por nós. Então vamos entender a revelação do mistério da piedade, o cumprimento desse mistério e quais são, então, os seus resultados em nós. 1 Timóteo 3,16 diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E qual que é esse mistério? Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Este é o grande mistério da piedade. 1 João 4, 9. Nisto se manifestou. Mais uma vez, olha, presta atenção nas palavras manifestar, descobrir, revelar. Porque agora Deus está nos revelando esse mistério. E nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E aí a pergunta que fica para nós é, uma vez que esse mistério foi revelado a nós, esse mistério que esteve oculto desde todos os séculos, qual é a origem desse mistério? Onde ele se iniciou? Por que ele esteve oculto em Deus? E foi manifestado aos seus santos apenas agora. E aí a gente encontra no livro Desejado de Todas as Nações algumas citações muito preciosas. A irmã White, ela diz assim: o plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Foi o quê?
foi a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Então, o que é esse mistério, irmãos? É o mesmo mistério da piedade. É o plano da redenção, que esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Cristo. E esse mistério oculto foi revelado. E passou a ser revelado de tempos em tempos. Para Adão ele foi revelado. Quando Deus disse que poria inimizade entre ele e a serpente, entre a sua descendência e a semente da serpente. E ela esmagaria a cabeça da serpente. Aí Deus estava começando a revelar a profundidade desse mistério. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu único filho, o universo pôde entender qual era o tamanho do sacrifício que Deus faria pela humanidade. A irmã White chega a dizer que os anjos ficaram maravilhados e passaram a compreender com mais profundidade o mistério de Deus quando Abraão ele se colocou à disposição de entregar aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu filho amado. E assim, de tempos em tempos, Deus foi revelando para os profetas e os seus servos qual era esse mistério. Continuando no mesmo parágrafo, a irmã White diz assim: desde o princípio, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do homem mediante o poder enganador do apóstata. Deus não ordenou a existência do pecado, mas Deus previu a existência do pecado e tomou providências para enfrentar a terrível emergência. Tão grande era o seu amor pelo mundo que consertou entregar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Patriarcas e Profetas, página 33, diz: o plano da salvação foi estabelecido antes da criação da terra, pois Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Isso estava oculto em Deus, mas agora tinha sido manifestado aos seus servos, os profetas. Foi, contudo, uma luta, mesmo para o Rei do Universo, entregar o seu Filho para morrer pela raça culposa. Aqui nós vemos que esse mistério, que tem por objetivo formar em nós o caráter de Cristo, fazer de nós templos vivos para a morada de Cristo, para que Cristo possa se manifestar em nós, como diz, e este mistério é Cristo em vós, a esperança da glória, para que Cristo possa habitar pela fé em vossos corações. Esse mistério, ele teve início no coração do Pai, lá nos dias da eternidade. O plano da salvação foi estabelecido antes da criação da terra. Antes que o homem pecasse, Deus tinha uma reserva. E essa reserva estava em seu Filho. Vamos entender o cumprimento desse mistério? Parte 2, então, como se cumpriu esse mistério, né? Repetindo, então, 1 Timóteo 3,16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. 1 João 1,14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por meio de Cristo Jesus, o Pai se manifestou a nós, através do Filho, quando Ele tomou a nossa natureza, até a cruz do Calvário, onde Ele carregou a nossa culpa, os nossos pecados. Mas antes disso, Cristo viveu uma vida irrepreensível, obediente,
de completa unidade com o Pai. Pois ele mesmo afirmou, eu e o Pai somos um. E ele diz também que as palavras que eu digo, não digo de mim mesmo, mas como o Pai me ordena, assim eu falo. E as obras que eu faço, não faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Havia uma unidade muito íntima entre Deus e Cristo. As Escrituras dizem que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Meus queridos, grande é o mistério da piedade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos ler mais algumas passagens. Primeiro, Filipenses 2, 5 a 8. Vou pedir os irmãos para contribuir conosco na leitura. Filipenses 2, versos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Que sacrifício infinito. Aqui o apóstolo pede para que a gente tenha o mesmo sentimento, a mesma mente, a mesma disposição de Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas o que ele faz? Ele se esvazia. Ele se esvazia para tomar a nossa forma, a forma de homem, para que possa nos ensinar de que maneira podemos nós depender do Pai, como ele dependia. Para que ele pudesse tomar a natureza humana e ser suscetível à morte, para que pudesse tomar os nossos pecados e travar na cruz do Calvário, em nosso lugar, a morte que é o salário do pecador. 1 João 4, verso 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém. E o 2, verso 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. A cruz do Calvário, portanto, é para nós a maior revelação do conhecimento de Deus, do amor de Deus e da sua misericórdia. A cruz do Calvário é a revelação do mistério que desde os tempos antigos esteve oculto em Deus. É na cruz do Calvário que se concentra toda a luz da dispensação do Evangelho. É por meio do sacrifício feito pelo nosso Salvador que nós podemos hoje ter nova oportunidade e se cumprir em nós o mistério de Deus. Desejado de todas as nações, página 468, diz que quanto mais contemplarmos a cruz de Cristo, tanto mais adotaremos a linguagem do apóstolo Paulo, que disse: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Meus queridos, será que nós temos nos gloriado na cruz de Cristo? Será que nós temos experimentado em nossa própria vida aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário? Será que nós temos sido constrangidos pelo amor de Deus a ponto de entregar toda a nossa vida sobre o altar do Senhor, uma vez que Ele entregou tudo por nós? Aquilo que Deus tinha de mais precioso
Como nós vimos no comentário da irmã Ati dizendo que foi uma luta para o Rei do Universo consentir em entregar o seu Filho, mas Ele entregou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos nos gloriar na cruz de Cristo. Os resultados. 1 João 9, já estamos aí, né? 1 João 1, verso 9. Eu vou ler esse. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ok? 1 João 7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E aí a pergunta que fica para nós hoje é: por que nós não colocamos diante do Senhor todos os nossos pecados para sermos purificados? Por que muitas vezes ainda agarramos ou acariciamos certos pecados na nossa vida e não colocamos no altar do Senhor, confiante que Ele tem poder para nos purificar de todo o pecado? O Senhor quer nos lavar. O Senhor quer nos purificar. Quer renovar e transformar a nossa mente para que nós possamos estar em completa harmonia com a lei dele. E aqui o apóstolo João deixa bem claro, ele é o apóstolo do amor, mas João bem sabia que não poderia haver comunhão entre luz e as trevas. E é por isso que ele chamava o pecado pelo nome. De maneira que, meus queridos, se nós dizemos estar na luz, nós precisamos confessar todos os nossos pecados e abandonar, crendo que Deus é poderoso para nos livrar de tropeços, crendo que Ele é poderoso para nos guardar irrepreensíveis diante dEle, crendo que por meio da justiça de Cristo em nós podemos permanecer puros e incontaminados nesta geração. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. No livro Fé e Obras, falando sobre justificação, a irmã Ati diz que perdão e justificação são uma só e a mesma coisa. Pela fé, o crente passa da posição de rebelde, de filho do pecado e de Satanás, para a posição de súdito leal de Cristo Jesus. Não por causa de alguma bondade inerente, mas porque Cristo o recebe como seu filho por adoção. O pecador recebe o quê? O perdão. Obtém o perdão de seus pecados, porque esses pecados são carregados por seu substituto e penhor. Justificação é o contrário de condenação. Hoje tem se falado bastante sobre o tema de justificação pela fé. E às vezes alguns podem se pegar, questionando a respeito de o que é isso, que de fato compreende esse tema. Pela pregação de alguns parece tão complexo, mas aqui o irmão está dizendo que perdão e justificação é uma só e a mesma coisa. E claro que aqui temos o conceito de justiça imputada, que é justamente quando o pecador se arrepende, confessa o seu pecado, é purificado dele, a consequência desse pecado cai sobre Cristo, e Cristo purifica o coração e imputa no crente a justiça dele. E justiça tem um sinônimo. O sinônimo de justiça é obediência.
obediência à lei de Deus. Injustiça é o quebrantamento da lei, enquanto justiça é o cumprir a lei. De maneira que o que Cristo imputa em nós? A sua obediência. A vida perfeita de Cristo é imputada naquele que se arrepende e pede perdão. E aí, a irmã White diz que quando o Pai contempla aquela criatura arrependida, Cristo a cobre com o seu manto. E o Pai vê nela a mesma imagem do seu Filho. E ama aquela criatura tanto quanto ama o seu próprio Filho. Por que nós precisamos compreender essa base? Claro que a justificação pela fé se aprofunda, porque o conhecimento de Deus é infinito. E o conhecimento da justificação pela fé pode ser aprofundado. E quanto mais nos aprofundarmos nele, mais nós cresceremos em graça. E compreenderemos qual é esse mistério. O mistério do perdão. O mistério da justificação. Mas nós precisamos estabelecer essa base de que justificação e perdão é a mesma coisa. Meus queridos, a irmã White diz que nós precisamos crer em Cristo como um Salvador pessoal. Muitos acreditam que Cristo pode salvar o mundo inteiro, mas não pode salvar a ele do pecado. Muitas vezes nós acreditamos que o pecado é maior do que o poder de Cristo. E quando nós acreditamos assim, então nós não cremos de coração que Cristo é o nosso Salvador pessoal. Nós não cremos, se nós achamos que o nosso pecado é maior do que o poder de Cristo, então nós não cremos que o sangue dele pode me purificar. E é nisso que nós precisamos nos ater. Nós precisamos entender que Cristo me salva de mim mesmo, me salva dos meus conceitos, me salva da minha mente deturpada, inclinada para o mal. E Ele pode fazer de mim uma nova criatura. Precisamos entender o poder do perdão de Deus, e quando Ele perdoa, Ele apaga. E muitos têm um conceito apenas jurídico disso. Acha que o pecado foi algo que está escrito lá no céu. De fato está. O registro do pecado está escrito. E alguns acham que quando Deus perdoa o pecado, Ele apenas apaga lá no céu aquele pecado. Mas onde que está habitando o pecado de fato? É aqui dentro. Então, quando Cristo apaga o pecado, Ele arranca de você. Ele não remove só a culpa pelo pecado. Ele não remove só as consequências e joga em cima de Cristo Jesus. Mas Ele tira de você o pecado. Ele tira de você essa inimizade com a lei dele. Porque Ele colocou sobre Cristo esse pecado. Porque Cristo se fez pecado por nós. E no seu próprio corpo, crucificado na cruz, Cristo cravou o pecado na cruz. Mas por meio da sua vida justa, porque ele mesmo nunca cometeu pecado, o Pai trouxe ele novamente dos mortos, ressuscitando a Jesus Cristo. Nós também, juntamente com Cristo, somos ressuscitados. Se somos crucificados com Cristo pela morte no batismo, cremos que também com Ele seremos ressuscitados pela sua ressurreição. E quando nós ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus. Ainda no livro Fé e Obras diz: quando o pecador, que Cristo é o seu Salvador pessoal, então, de acordo com as suas promessas infalíveis, Deus lhe perdoa o pecado e o justifica livremente. A pessoa arrependida reconhece que sua justiça vem porque Cristo, como seu substituto e penhor, morreu por ele. E a sua expiação, sua expiação e justiça. O plano da redenção
que foi feito desde todos os séculos, nas eras eternas. O plano em que Cristo Jesus se tornaria fiador caso o homem viesse a cair, se cumpriu na cruz do Calvário. E nós podemos fazer parte dos benefícios e dos resultados do cumprimento desse plano. O pacto eterno feito entre Deus e Cristo. Eu não trouxe esse texto aqui, mas diz que eles apertaram as mãos em um solene concerto, chamado Concerto de Paz. O Pai e o Filho deram as mãos e disseram que se Cristo, se o homem pecasse, Cristo se tornaria fiador da raça caída. Portanto, para crermos em Cristo como nosso Salvador pessoal, nós precisamos acreditar que a justiça dele pode ser imputada a mim, porque ele é o meu substituto e o meu penhor, porque ele morreu por nós. Romanos 5:1, o apóstolo Paulo conclui dizendo: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também diz em Efésios que Ele é a nossa paz. Ele fez a reconciliação. Portanto, quando nós vamos estudar, meus queridos, o tema da justificação, o primeiro fundamento que precisa ser posto é a cruz do Calvário. Foi o sacrifício que Cristo fez por mim e por você. Naquele sacrifício, nós temos os méritos de Cristo dado a nós, para que nós possamos comparecer agora diante de Deus como filhos. Como o irmão disse na lição, ele não se envergonhou de nos chamar irmãos. Ele se fez um de nós, levou a nossa culpa. E eu não posso falar de justificação sem antes falar daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A irmã Mate diz que faria muito bem a nós passarmos pelo menos 1 hora por dia meditando sobre a vida de Cristo, especialmente as cenas finais. E aí, meus queridos, a gente muitas vezes depara com dificuldades na nossa vida, quedas, pecados, e a gente não sabe o porquê. E aí a pergunta é: quantos de nós temos passado esse tempo com Deus? Quanto de nós temos meditado no sacrifício que Cristo fez por nós? Quanto nós temos nos colocado diante da cruz do Calvário e dito: foi por mim, foi pelo meu pecado. E para que Cristo pudesse apagar de mim esse pecado, colocar inimizade entre mim e o diabo, para que eu pudesse ser um novamente com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. Foi por mim que Ele se ofereceu. Quanto de nós temos permitido que a nossa mente se demore, medite no grande sacrifício feito por Cristo, aquele que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se e se tornou um de nós. Quando nós fizermos isso, quando nós fizermos da cruz de Cristo o nosso tema, a nossa meditação, a nossa eficácia, aí sim vamos começar a compreender um pouco a respeito da justificação pela fé. Um outro texto que eu não coloquei aqui, mas irmão White também diz que o mistério da cruz traz luz e explica todos os outros mistérios da palavra de Deus. Através da cruz do Calvário, a luz brilha sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A cruz do Calvário é uma luz a iluminar o nosso caminho.
Se nós tentarmos praticar a justiça que vem de Deus, se nós tentarmos cumprir a lei de Deus, sem entendermos o sacrifício de Cristo fez por nós, o perdão dos nossos pecados, sem entendermos o que Cristo pode fazer em nós, se nós permitirmos, de nada valerá a tentativa humana sem o poder divino. Que o Senhor nos ajude, meus queridos, a abrirmos o nosso coração para que Cristo, pela fé, possa habitar ali. Desejado de todas as nações, diz que Cristo se tornou uma mesma carne conosco, a fim de que nós pudéssemos nos tornar um espírito com Ele. Cristo quer se unir a nós. Se Ele tomou o nosso lugar, se Ele tomou a nossa morte, é para que nós tenhamos a sua vida, a vida eterna. E este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos entoar um hino agora.